É isso mesmo. Beleza. Vou puxar um replayzinho aqui contigo. Ativo WDO. E agora deixa eu pegar uma datazinha. 18 de outubro. Então, Mânio, a minha ideia é realizar estudo daquela forma que eu sempre comento contigo, que é o replay assistido, entendeu? Uhum. Então, como é o replay assistido, primeiro a gente realiza o quê? As marcações, né? Sim. Eu vou aqui no diário e procuro marcar gatilhos importantes. Então, eu considero aqui como gatilho importante, que é o que startou tendência, certo? Uhum. Está aqui que foi um rompimento. Para cima tem este gatilho aqui, que ele testou e não foi rompido, né? Qual? Cento e... Ah, tá. E é 90. 190. Vejo aqui dentro se tem algum, como fala, algum doji. Uhum. Não estou enxergando nenhum doji próximo. Tem esse aqui, mas para mim eu acho muito distante já, né? Então eu prefiro não marcar. Aí eu baixo para os 120 minutos. Vejo aqui qual é o tipo de movimento que ele está fazendo no momento. Eu aqui já consigo ver, ó, que ele fechou devolvendo um gatilho, não é isso? Sim. Vou pegar aqui, deixa eu pegar uma cor diferente. Devolvendo este gatilho, certo? Certo. Ele tem a testar o próprio gatilho devolvido e o gatilho 1, beleza? Uhum. Então aqui para mim é um divisor de águas. Esse daqui, ó, deixo até mais forte. Por quê? Cadê? A espessura maior. Por quê? O preço realizar abertura acima dele quer me dizer que ele vai continuar alto, né? Se o preço realizar abertura abaixo dele, quer dizer que a tendência dele é vir testar os fundos, que foi o que a gente marcou, beleza? Conseguiu compreender? Sim, tava no mudo, falei correto. Sim. Aí vou aqui no 60, ó, e realizo a marcação de quê? O gatilho também. Qual é o gatilho que a gente vê que startou a tendência? Vou aqui colocar de rosa. Esse aqui que ele testou. Confere? Uhum. E aqui em cima, gatilho que startou, esse aqui. Beleza? Beleza. Então, essas são minhas marcações. Tem esse gatilho aqui também que startou tendência embaixo e esse que startou tendência embaixo também. Top? Uhum. E aí eu vou para o 10. E a ideia é a gente verificar se estamos marcando bem, se ele vai respeitar as marcações e identificar os movimentos que ele está fazendo. Quando ele para, melhor momento de bater. Quando ele não para, quais são os tipos de movimentação e tipos de padrão que ele faz, certo? Ok. Uhum. Aí aqui, ó, a gente pode dar início já, colocar para avançar já
onde ele vai realizar a abertura. E ó, pelo divisor de águas que a gente tem, que é essa linha mais forte, ele abriu o quê? Abaixo, não é isso? Uhum. Então, as probabilidades da gente é que ele vá testar fundas. Então, por exemplo, aqui onde ele está, ele está vindo testar um gatilho de start de tendência. Eu vou colocar O aqui 13 ali. uma linhazinha. Você pode até me perguntar, por que você usa o 20 e não o 15? Eu tenho para mim que fechamentos iguais são mais fortes, tá? Isso é uma coisa pessoal minha. Então, eu estou vendo mais o 20 minutos do que o 15 minutos, porque são dois candles de 10, né? Se tem movimentação com dois candles de 10, ele aqui vai fazer um padrão no 20, não é isso? Então, para Sim. mim, fica mais fácil de identificar. Assim como o 60 também. 60 é o fechamento tanto do 20 como do 10 também. Para filtrar, para ter algo mais micro para realizar filtros, eu utilizo o 2 minutos. Para quê? Ver qual é a tendência que ele está fazendo dentro do próprio candle. Tá? Então, a gente consegue identificar até onde ele pode ir ali, que é interessante bater. Tentar mesmo um stop loss menor, né? Bater no Uhum. olho da moça. Que a gente coloca em velocidade 3 e aguarda ele dar algum tipo de padrão para a gente. Aqui no 10 minutos ele tem, ó, mais para baixo o gatilho que startou a tendência e o 20 está justamente onde ele bateu. Então são dois lugares ali que ele pode testar, né? Inclusive Uhum. já testou do 20 minutos. 2 minutos eu só vou observar na hora de bater, certo? Que ele não é interessante para me mostrar a operação, e sim para realizar processo de redução de stop loss. Tentar bater no melhor ponto. E é esses estudos aqui que eu quero fazer. Se eu estou conseguindo realizar boas marcações, se eu estou conseguindo identificar bons padrões que ele está fazendo, se eu estou conseguindo pegar em melhor ponto ou não, né? E isso só dá para fazer com um replay, né? Questão de melhor ponto. Porque quando a gente faz backtest, fica um pouquinho estranho porque a gente já vê formado, né? O 2 minutos ali, por exemplo, que seria para o melhor ponto. Então, eu prefiro ele com movimento, até porque quando a gente for para o mercado real, ele vai estar em movimento, né? Então, a gente já trabalha um pouquinho da questão da ansiedade também, Aham. beleza? E se a gente observar, o que é que ele está fazendo? Ele abriu dentro do gatilho de 60 minutos, né? Que foi o que a gente marcou aqui, de rosa, e está tentando voltar a ganhar para cima, mas só vou saber disso quando ele realizar fechamentos, né? Então, quando o primeiro candle de 10 minutos fechar aqui, eu dou uma pausa e faço uma análise se tem algum tipo de padrão para a gente. Hum, hum, hum. Ó, acabou de fechar. O que é interessante a gente dar uma olhada? Primeiro de tudo é se ele fechou abaixo ou acima do ponto que a gente realizou a análise. É isso? Uhum. Se a gente for analisar aqui, ó, isso aqui é um gatilho, não é isso? Sim. Ele fechou um pouquinho acima, confere? Uhum. Se a gente for pegar o próprio candle de 10 minutos,
Também tá acima. A gente pode identificar que no micro aqui, ele já fez a movimentação para o quê? Continuar subindo. Continuar subindo. Então, eu vou aplicar uma venda nesse momento? Uh-uh. Não, porque a gente não identificou nenhum padrão para vender. Vou aplicar uma compra? Uh-uh. Também não, porque a expectativa da gente é de queda pela questão de onde ele abriu, não é isso? Aham. Então, beleza. A gente sabe que esse daqui não é um padrão bom para a gente bater. Deixa passar. Então, 2 minutos serve para isso, para a gente ver a movimentação dentro desse próprio candle aqui. Aqui a gente identificou que dentro do próprio candle ele já fez uma movimentação micro que nos dá a entender que o próximo vai continuar testando topos. Isso Entendi. mesmo que a gente não bate nesse momento também. Além de ele ter ganhado o gatilho que ele rompeu, né? O gatilho do dia anterior. Dois minutos ali ele fez uma quebra, mas a gente não opera pelos 2 minutos, né? Tá indo buscar os fundos. Então, no movimento a gente está correto, né? Pela leitura que a gente fez, a gente pensou em quedas, não é isso? E o Uhum. preço está se fazendo, buscando seus fundos que a gente marcou e os gatilhos também que a gente marcou, do tempo de 10 e 15 minutos que é aí neste momento. A gente já pode estar pensando que ele está fazendo os testes de fundo dele. Acabou de fechar mais um candle, não é isso? O que a gente tem? Uhum. Candle de 20 minutos fechou. Ele fechou fazendo o quê? Não rompendo, não é isso? Sim. Então, ele não rompeu o próprio gatilho, já fez testes do gatilho de 10 minutos aqui. Só que se a gente for olhar no 2 minutos, o que é que ele está fazendo no momento? Negando o fundo? Ele está fazendo esta movimentação aqui, ó. Vou pegar o annotate aqui. Ele acabou de fazer o quê? Subiu, né? Uhum. Fez o 50, quebrou, caiu. Confere? Uhum. Isso aqui não é um gatilho de 2. Sim. Ele subiu e esse candle aqui disse o quê? Ele fechou, acho que pra dentro desse gatilho, não, não fechou do gatilho 2? Confirmando negação de rompimento, não foi isso? Uhum.
Temos probabilidade de realizar uma compra aí nesse momento? Sim. Pronto. Pensando nisso, a gente tem uma probabilidade de realizar compras. Onde é o melhor ponto para comprar? Qual é que você pensa que seria o melhor ponto para comprar? Já no próximo. No Abrindo próximo, ele aí já. no próximo qual? No próximo que anda aí agora, já no 3 aí, já bater. No que No do 3 candle do 10 minutos aí. de 10 minutos, né? Já nessa abertura aí que ele fez. Sim. Embora É, aquele 11 lá ficou feio no 2, uhum, pronto. se Como tivesse ele fechado fechou um vermelho. doji, a minha expectativa seria que ele primeiro testasse aqui, certo? O Uhum. doji, e retornasse para cima de nossa linha, de nossa marcação. Aí eu Sim. pensaria numa compra. Onde seria a saída de parcial ou a saída completa? Pode ser no próprio gatilho onde a gente marcou aqui, essa subida, fere? Ou se Uhum. você quiser ser mais conservador, no gatilho de 2 minutos. Beleza? Beleza. Vamos soltar para ver se estamos Vai dar no mesmo ponto. Se pegar logo o gatilho 2 dando. minutos, vai dar um pouquinho abaixo. Uhum. É, tem a linha aqui, ó. Tá quase no Uhum. mesmo ponto. Ó, ele foi para baixo. Minha expectativa agora para bater compra é que ele retorne para cima da linha novamente. Retornou para cima da linha novamente. Já teria te estopado. Talvez sim. Teria A colocado um mim, pouquinho abaixo dessa linha vermelha aí. a mim teria estopado agora. E aí a gente vamos identificar por que do stop, certo? Uhum. Então vamos pensar aqui o porquê do stop. Ele tem uma movimentação aqui de 2 minutos, que ele embicou para baixo, não é isso? Mesmo ele Sim. ganhando aqui. Sim. Então, para bater uma compra aí, como ele está embicando para baixo, a expectativa é que ele tenha que falhar fundo, não é isso? Tem que esperar então. Ele legal o fundo aí do 8. Para você pensar numa 7, 8 compra, a aí. expectativa é que ele falhe fundo, Uhum. certo? Então, aqui já é uma coisa que a gente pode observar. Ó. Caiu, veio, ainda está no movimento de baixa. Então, a gente tem que esperar o quê? O movimento falhar. A gente Uhum. pode bater de primeira, não é isso? Então, já é uma Sim. observação que a gente pode fazer. Vamos ver se ele falha ou se dá continuidade. Lembrando que nossa expectativa são operações para venda, não é isso? Toda a compra ainda está contra a tendência que a gente pensa. Confere? Sim. Sim. Ótimo. Então vamos lá. Ó, deu continuidade, tá vendo? No 2 minutos. Uhum. Então vamos ver se ele continua aí ou se ele nega novamente o rompimento de fundo aí. Como ele já ganhou fundos aí, pensar em probabilidade de compra agora somente se o 10 não romper, tá? O candle 3 de 10 não rompeu o candle 2.
fechou 10 minutos rompendo, perfeito? Uhum. Fechou rompendo uma linha que a gente tem de 60 minutos aqui, e fechou também rompendo os gatilhos. Aqui a gente já pode tirar, ó. E temos um novo gatilho. Qual é esse novo gatilho? Esse fundinho aqui Dois. do 10 minutos, que também é um fundinho do 20, não é isso? Uhum. Se ele está continuando rompendo, a gente pode ter expectativa que ele continue as vendas. Onde seria o melhor ponto de venda? Testando lá o 2. Está nos gatilhos, exato. Ou a linha vermelha ou o gatilho lá em cima. Onde Uhum. seria o alvo? Na linha vermelha ali que não deu Na ainda. linha vermelha ou no fundo do próprio candle anterior, não é isso? Uhum. Vamos ver se ele realiza os testes lá em cima. Aqui, se a gente for olhar no 2 minutos, o que é que ele acabou de fazer aqui? Rompeu um gatilho, testar e confirmou, testou. Voltou para fazer um pullback. Isso. Então, vamos ver. Deu seu primeiro alvo, né? Que é o fundinho. Uhum. Vamos ver se ele dá o próximo alvo. Ó, deu o próximo alvo. Então, nesse caso aqui, estaríamos certo em pensar em vendas, não é isso? Sim. Agora o pensamento é, por que ele não foi no melhor ponto? O próprio 2 minutos, ele já fez Já fez o teste. o teste. Exatamente. Então, aqui você pode pensar em realizar vendas com teu stop acima, lá, melhor ponto. Logicamente, você tem que avaliar seu risco-retorno. Nesse caso aqui, 4,5 pontos contra 4,5 pontos também, 1 para 1. Você pode arriscar a sua venda. Pensando em parcial aqui embaixo, e ele buscar mais fundos, que são esses gatilhos de rosas aqui, né? Uhum. Primeiro alvo ele deu. Então, você já estaria com uma operação boa. Que a gente continua vendo se ele vai realizar quedas ou se vai realizar o retorno. Uhum. Então, você vê que a gente analisa o 2 minutos, que é o nosso tempo micro, para buscar melhores pontos de entrada, depois que o 10 minutos deu alguma coisa, né? O 20 minutos ele serve para o quê? Justamente se a gente tiver dificuldade em identificar o que o 10 está fazendo, o 20 já realiza um filtro maior para a gente. E o 60 Uhum. é sempre para identificar locais mais macros, de onde Sim. ele pode ir, e identificar qual é a tendência. Que é assim que a gente identificou que ele iria continuar a queda, Uhum. quando a gente iniciou. Para evitar a ansiedade de ficar vendo 2 minutos. Eu, particularmente, gosto de deixar ele nozinho, para a gente ver as tendências que ele está fazendo, né? Dentro dos Uhum. próprios candles. E aguardemos. Quem está posicionado acreditando na queda, por enquanto está com 8 pontos aí. E o não clicar, o estudo não clicando, já retira a sua ansiedade de realizar acertos.
Por Uhum. exemplo, se na primeira análise que a gente fez, tivéssemos realizado entrada e tomada de stop, a ansiedade, mesmo num replay, já poderia impactar nas outras análises que nós estamos fazendo, né? Sim. Por isso que o replay assistido, para quem está em estudo ainda, identificando quais são os padrões melhores, é mais interessante. Já tira a questão do psicológico, já tira aquela obrigatoriedade de acertar, de estar positivo. Uhum. Candle de 10 minutos fechou, fechou rompendo mais uma vez, né? Então, o que ele pode estar fazendo é o quê? O back para continuar Caindo. caindo. Vou realizar operações E? Não, porque eu já estou posicionado. Ah, mas se eu não estiver posicionado, eu particularmente espero mais um candle de 10 minutos nesse caso, porque ele já rompeu o fundo, tá? Então tem que esperar ele realizar a confirmação. Enquanto ele não realiza a confirmação, ele pode muito bem devolver os fundos, certo? É porque o Uhum. nosso gatilho de teste é aonde? É lá no candle 2. Confere? Uhum. Seria ali exatamente os 50% dessa pernada que ele está fazendo, tá? Um pouquinho mais para cá. Então a gente aguarda. Quem estava posicionado, o stop loss já estava aqui, né? Acima da linha. Ou já saiu, ou saiu aqui na satisfação, ou saiu aqui quando ele fez o retorno. Aí pode gerar questionamento. Por que você não está vendo os gatilhos de micro aqui nesse momento? Porque eu não vou entrar na operação nesse candle agora, Tem que tá? esperar os tempos maiores, parar no gatilho maior, para ir olhar no menor e filtrar. Exatamente, exatamente, matou a charada. Não vou realizar operações nesse gatilho atual, para que eu vou olhar um micro no momento. Sim. Deixa ele lá. Vamos ver onde o macro vai parar. Sabemos que os 60 minutos chegou em um dos fundos dele. Então há possibilidade também de ele estar realizando o quê? Um pullback maior, né? Uhum. Aí falta 5 minutos para o Meet fechar, mano. Como é um teste que eu estou fazendo contigo, aí esse eu vou encerrar quando fechar o Zoom. Valeu? Tranquilo. Você tá gravando aí, né? Pra ver como que vai ficar tudo certinho. Eu vou colocar depois lá no YouTube como aula zero. Tá. Replay zero, na verdade, né? Que eu não considero como aula. Que eu estou estudando. 10 minutos fechou? Como é que o 10 minutos fechou nesse momento? Negando um fundo. Negando o fundo, porém ele não deu alvos ainda. Confere? Uhum. Vou estar arriscando realizar operações aí nesse momento, sem teste de nenhum tipo de alvo. Não. Eu, particularmente, não realizo. Eu aguardo pelo menos testar lá onde a gente marcou. Tem a linha vermelha aí onde ele pode estar parando? Tem. Mas o que vai me impedir de ele testar mais acima, né? Então eu prefiro aguardar. Quem quer arriscar uma operação vendedora aí já pensando na quebra lá no 2 minutos que ele fez, você consegue identificar a quebra? O 2? No 2 minutos, ó.
Deixa eu pausar aqui. Tá vendo que ele veio aqui, ó. Fez isso. Isso. Testou e não foi? Sim. Quebra não, falha no caso, né? Uhum. Testou e não foi? Uhum. Então pode estar, você está a favor do macro, você pode pensar em realizar vendas, né? Até onde ele realizou aqui os rompimentos, né? Que seria esta linha aqui, ó. Porém, eu acho esse tipo de venda, Alvo dos macros, né? Você está falando. Só está refinando a entrada pelo micro. só está refinando a entrada pelo micro. O alvo é aqui, ó, Uhum. que dá mais ou menos o gatilhozinho aqui dos 2 minutos mesmo, tá vendo? Mas o Sim. alvo é do macro. Se você quiser realizar uma venda por causa disso, da falha aqui no 2 minutos, porque o 10 minutos realizou o teste aqui, você pode. Eu acho mais arriscado, porque para mim o risco-retorno não compensa. Você pode ver aqui, ó, 5 pontos, né, de stop loss Uhum. para 3 pontos de uma parcial. Então, eu particularmente acho que não é interessante realizar este tipo de entrada. Pode cair com tudo aí? Pode, mas eu particularmente não entro, tá? Dê uma venda, só que com risco-retorno invertido, beleza? Uhum. Quem pegou, né? Já estaria com a parcial na mão, mas como eu informei, eu particularmente achei o risco-retorno invertido e não entraria. Você vai ver que nos 2 minutos ele fez um pullback, tá vendo? Uhum. Para continuar a subir mais. Ele só violinou o fundinho ali do 25. Isso, ele deu o alvo, né? Dessa Uhum. vendinha, Sim. mas não deu a continuidade. Então, quem faz parcial, tinha feito a parcial e ele voltou praticamente no 0 a 0. Quem sai com cheio pegou os 3 pontos e aguardaria o próximo. Aí agora, ó, que ele testou o gatilho, dependendo da formação que ele fizer, para mim, eu tenho uma expectativa maior de ele dar uma continuidade. Mas, logicamente, tem que aguardar o macro fechar. Vamos dar uma pausa. O que o 10 minutos acabou de fazer aqui nesse momento? Você não tá usando a FIBO, né? Pode colocar a fibra, porque aqui eu sei que, como a gente colocou, é os 50%, tá vendo? Beleza. Como a gente estava falando, aqui, mano, tem duas questões, ó, que a gente pode observar. Os 60 minutos fechou nesse momento. É sempre muito importante, nos fechamentos de 60, a gente avaliar onde ele fechou e como ele fechou, certo? Aham. Então, se a gente vir aqui, ó, a gente pode identificar que ele ainda fechou abaixo dos 50% dele mesmo. Confere? Sim. E a Aham. gente pode identificar também que o que ele fez aqui no tempo de 10 minutos e no tempo de 20 minutos foi o quê? Um pullback, não é isso? Sim. Perfeito. Só que aí a gente vai avaliar agora os tempos gráficos menores. No tempo gráfico menor, ele realizou duas coisas aqui. Se a gente for no 20 minutos,
a gente vai identificar que ele realmente respeitou o gatilho. Mais uma confluência para vendas. Confere? Uhum. Maravilha. Se a gente for no 10 minutos, ele também respeitou o gatilho, porém, o que é que ele fez? Ele ganhou um gatilho anterior, não é isso? Qual? Ele ganhou esse gatilho 5. Confere? Ah, tá. Aham. Beleza. Nesses casos que é importante a gente estudar. O que é mais importante? Esse gatilho que ele rompeu ou a movimentação de venda que ele está fazendo em todos os tempos? A movimentação de venda. Exatamente. Então, é o que o pessoal, né, os professores, a gente sempre fala. Um gatilho só pode não segurar todo um movimento que a gente está enxergando aqui. Aí a gente pensa, tá, beleza. Então, se a gente pensar nesse caso, que um gatilho ele não pode segurar os movimentos, a gente pode estar pensando em vendas. Confere? Uhum. Então, aqui, ó, tem dois locais que a gente pode realizar vendas. Tá? A gente sabe já que a gente pode vender aqui, mas quais seriam os melhores pontos? Se a gente pega aqui, ele já deu um melhor ponto, até pelo próprio 2 minutos ele falhou de subir. Confere? Uhum. Confere. Agora, se você quiser ser mais conservador ainda, você pode aguardar o tempo gráfico menor, que é o de 2 minutos, fechar abaixo desse gatilho, fechar e confirmar. Se você quiser ser mais conservador. Só que quando a gente é Uhum. mais conservador, a gente perde mais operações, esperando, né? Sim. Aí a questão de escolher qual é o tipo de operação que você vai fazer vai muito do trader. Quer entrar um pouquinho mais arriscado, beleza, já vai estar na operação. Quer ser mais conservador, você pode ter a chance de perder uma boa operação, porém você tem a possibilidade de entrar mais confirmado, certo? Uhum. Certo. Aqui a gente verifica. Vamos ver se estamos certos. Se ele vai cair mesmo, ou se esse gatilho aqui vai fazer diferença no 10 minutos. Beleza? Uhum. Ah, beleza. Outra questão. Realizei minha venda aí. Onde é meu alvo? Ele Linha ficou meio vermelha. complicado, porque ele já tá acima daquela linha vermelha e praticamente já o 7 já gruda no alvo. Exatamente, tem essa questão. Quem realizou a venda aqui, se quiser já pode fazer uma parcial aqui? Pode. Mas vale a pena fazer uma parcial aqui? De meio Uhum. ponto praticamente? Não. Não vale porque teu stop praticamente não vai sair, né? Agora, teu stop loss também tá bom aqui. Teu stop loss vai estar aqui, ó, praticamente, ó, um pouquinho acima, não é isso? Uhum. Então vamos, a gente sabe que isso daqui é uma movimentação de macro, não sabe? Sim. Que a gente não busca alguma coisa um pouquinho mais macro, né? A gente já tem as linhas aqui, já tem o gatilho de 2 minutos aqui abaixo da linha, tá vendo? Uhum. Então, por que não buscar algo mais macro? Não é isso? Sim. Então, vamos lá. Vamos ver se vai e vamos encerrar aqui. Provavelmente ele já fez um teste de 50% aqui. Rompeu. Espera aí que eu volto.
Desculpa a demora, mano. Foi aqui. Tranquilo. Ó, para quem quer uma entrada mais conservadora, ele está dando agora, né? Que Uhum. foi no fechamento acima ali abaixo da linha. Fechamento no caso de 2 minutos. Então, quem realizou a sua entrada praticamente aí já está dando uma ótima pontuação, 5 pontos, né? Uhum. 5, 6 pontos. Quem quiser já está protegido, esperando ele dar o alvo lá abaixo, ou quem quiser já realizou a saída aí pelos 2 minutos, né? Uhum. Quando deu a venda, ele foi buscar os 50%, mas não foi buscar o fundo. Então, praticamente aqui, para mim, seria uma operação que ele estaria buscar o meu 0 a 0 no momento, Sim, sim. Meu também. né? Mas deu a operação. Voltou, teria dado meu 0 a 0, mas tranquilo, ele deu Uhum. a operação. Isso? Sim.